Oi, boa noite. Eu sou a Bruna Antonelli, sou estudante de Criação Digital na Universidade de Caxias do Sul e hoje eu vou apresentar o meu projeto de conclusão de curso sobre a produção de um audiovisual para analisar as diferenças na produção de marketing doméstico e de marketing internacional na cidade de Nova York. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar apresentando a parte teórica do tema, que posteriormente ela vai ser implementada em um projeto audiovisual. Bom, então, por que eu escolhi esse assunto para tratar? Eu trabalho com marketing há mais ou menos 2 anos em um provedor de internet local aqui de Caxias, em um setor que inicialmente era composto por 5 pessoas e hoje em dia a gente está só em dois. Então eu precisei aprender muita coisa nesse período lá e eu ainda estou diariamente aprendendo coisas novas, mas com isso eu descobri que eu tenho bastante afinidade com essa área e que eu pretendo posteriormente me inserir no mercado internacional, porque sempre foi uma grande meta de vida minha. E acredito que esse estudo ele me ajudou bastante a ter mais noção de como esse processo funciona. Bom, então por que especificamente na cidade de Nova York? Por alguns principais motivos. O primeiro deles é por ser uma das maiores metrópoles do mundo e acrescentar de forma direta ao desenvolvimento publicitário. Outro motivo é que para nós brasileiros é mais vantajoso a gente fazer uma comparativa americana, porque além dos Estados Unidos estar no topo da economia global e ser uma forte referência aqui para o Brasil, ele também se aproxima mais do estilo de vida que nós temos aqui do que, por exemplo, seria em comparação com países do Oriente ou europeus. E também pelo motivo de ter a possibilidade de fazer uma observação em loco, lá em Nova York, para complementação do trabalho, porque vai ser realizado um intercâmbio com bolsa de estudo fornecida pela Universidade de Caxias do Sul para a SUNY, a State University of New York, em Albany, no mês de julho de 2022, onde o curso escolhido ele foi justamente sobre marketing. Então, lá serão feitos vários registros visuais e relatos para serem posteriormente acrescentados nessa pesquisa. Essa pesquisa ela também se torna relevante à medida que a gente percebe a importância de melhorar os processos, porque quando a gente entende como o marketing funciona em diversos contextos, é possível a gente experimentar estratégias diferentes e aprimorar nossas técnicas publicitárias, tipo, utilizando de conhecimentos de outros locais para acrescentar no seu âmbito de trabalho específico. Bom, então vamos lá. Para começar, eu vou fazer uma breve introduçãozinha sobre alguns pontos importantes que vão ser abordados durante esse trabalho. O primeiro deles são os fatores que influenciam no comportamento do consumidor, então, por exemplo, mercado, valores sociais, pessoais, psicológicos, e nesse caso, principalmente os valores culturais. Essa pesquisa, então, ela vai apresentar a importância de conhecer o funcionamento de ferramentas de marketing em dois diferentes países, que nesse caso, então, são Brasil e Estados Unidos, e, finalmente, buscando não limitar essa pesquisa a apenas teoria, a complementação do projeto ela vai ser feita na linguagem audiovisual, com a composição de um filme documentário. O filme documental ele representa um meio de comunicação pela qual é possível a gente então retratar uma realidade, mobilizar as pessoas e estimular uma reflexão sobre o mundo, que no caso é esse o meu objetivo para a segunda parte do trabalho. Criar um conteúdo que represente o que eu quero passar na parte teórica, só que de um jeito que prenda mais a atenção das pessoas. Então, o meu principal objetivo é analisar as diferenças e as similaridades entre o marketing doméstico, feito aqui no Brasil, e o marketing internacional com foco na cidade de Nova York. E a partir então desse estudo, elaborar um projeto audiovisual. Para os objetivos específicos, então, a gente tem identificar quais são as estratégias utilizadas nos dois casos de estudo designados e os principais fatores de diferenciação publicitária entre eles, analisar as características culturais de ambos os contextos, estabelecer uma relação entre a comunicação no espaço brasileiro e americano e entender como ela pode ser integrada e, finalmente, produzir um documentário com o resultado dessas análises entre marketing doméstico e marketing internacional. O problema que essa pesquisa visa solucionar, então, é o como estudar as similaridades e as diferenças do marketing internacional e do marketing doméstico auxilia na elaboração de uma estratégia publicitária. E o tema de estudo, então, é sobre a similaridade e o contraste do marketing internacional de Nova York e do marketing doméstico. As metodologias que foram utilizadas foram duas. A
A primeira foi a pesquisa científica, que ela pode se apresentar em diversas modalidades, uma das quais é a pesquisa bibliográfica, que foi a utilizada nesse primeiro momento do trabalho, nessa primeira parte, que as fontes de dados, então, foram artigos acadêmicos, teses, dissertações, livros e bibliografias. Depois vão ser também utilizados estudos de campo para comparar os dados coletados com os referenciais teóricos. E também vai ser utilizada uma metodologia baseada no HCD, que é o Human Centered Design, que ela é uma abordagem que ela é dividida em 3 etapas fundamentais, que é ouvir, hear, criar, create e implementar, deliver. E esses estágios, então, eles vão ser utilizados na construção documental, depois na viagem, da seguinte forma. A primeira parte vai ser o hear, então, durante essa fase vão ser coletadas histórias por meio de entrevistas em campo e imersão no contexto. O create, então, que vai ser a segunda etapa, vai consistir em criar, de fato, um material com a experiência expositiva que vai ser gravada. E essa criação, ela vai desde a pesquisa explanatória até a finalização, então, do documentário. E o deliver vai marcar o início da implementação de todo o projeto, onde tudo isso vai ser consolidado em um projeto único. Bom, esses são alguns autores importantes que se destacam nos capítulos iniciais do projeto. Então, o conceito de marketing internacional ele foi criado por Kotler, e na sua concepção, o marketing é a chave para que as metas organizacionais sejam atendidas e adquiram um potencial competitivo com o objetivo de atingir as necessidades dos mercados e ofertar produtos que possam ser adaptados de acordo com leis, culturas e tendências de cada região. E daí um pouquinho também sobre o conceito de posicionamento. Expressar o posicionamento de um produto, ele se refere à posição que esse produto ocupa no mercado e avaliar também o seu desempenho em relação aos demais concorrentes. O posicionamento de cultura do consumidor global. Então, isso é uma estratégia que ela foi criada para fortalecer o valor de uma marca nos mercados internacionais e ela também pode ser contrastada com 2 outros tipos de posicionamento culturais do consumidor, que é o posicionamento cultural do consumidor local e o posicionamento cultural do consumidor no exterior. O LCCP ele serve para vincular a marca ao significado cultural e refletir tipo, a identidade de algum local, de alguma região. E o FCCP ele posiciona a marca como um símbolo de uma cultura estrangeira. Um pouco sobre marca. Bom, cada pessoa cria a sua própria versão da marca e, apesar das empresas não poderem controlar isso, elas podem influenciar esse processo. Atualmente, tipo, a indústria de comunicação, ela tá preferindo dar mais ênfase ao próprio indivíduo consumidor do que na venda em si e, a partir daí, construir um relacionamento, um vínculo com o seu público e desenvolver uma love mark. A love mark é aquela marca que ela consegue se posicionar como a primeira opção do seu público-alvo, graças aos vínculos emocionais fortalecidos. Esse conceito que a figura representa é que marcas com pouco amor e pouco respeito são apenas produtos utilizáveis. Marcas com alto amor e baixo respeito são apenas moda, que vai acabar passando, desaparecendo. Uma marca com pouco amor e alto respeito, ela é uma marca normal, uma marca real. E uma marca muito amada e respeitada é uma love mark. Foi realizado um estudo sobre as dimensões de personalidade de marcas no Brasil e nos Estados Unidos e foram detectadas, então, 5 delas. A credibilidade, alegria, audacidade, sofisticação e sensibilidade. Avaliando essas características encontradas na dimensão norte-americana e brasileira, algumas delas a gente pode ver que são muito semelhantes, embora o contexto brasileiro também tenha dimensões únicas, como a alegria, que reúne características e valores culturais que são bastante vezes associados ao Brasil e ao povo brasileiro, que ele é percebido, então, lá fora como um país festivo, amigável e espirituoso. A história do marketing no Brasil, ela revela um processo de adaptação às diferentes fases da economia brasileira, e ela também está diretamente relacionada à bagagem cultural que a gente tem. A nossa cultura ela se desenvolveu sem muito respeito pelas normas e desse jeito tipo nasceu
jeitinho brasileiro, assim, entre aspas, que acabou se desenvolvendo um marketing mais informal aqui, que é inclusive conhecido lá fora como um dos mais criativos do mundo. Nova York, ela é conhecida como a capital mundial da publicidade. A Times Square é tipo um sinônimo de marketing de uma forma simbólica, além de ser uma atração turística mundialmente famosa. É um dos lugares mais cobiçados do mundo para mensagem de marketing. Então, tipo, naturalmente, lá vai ser um centro de pop-ups comerciais e de formas experimentais de marketing. Ela, muito cedo, a cidade muito cedo se tornou um barômetro do que estava na moda, do que era emocionante e do que era novo. E lá também, nos Estados Unidos, a gente consegue notar uma predominância de marketing de startups, que então é para quem está começando agora e tem tipo a intenção de validar um produto de uma forma tipo bem rápida, por meio de comunicação massiva. E aqui a gente tem uma frase do presidente da Times Square Alliance, Tim. Tá. A partir então da análise dessas diferenças, vem aí a pergunta de como elas poderiam ser integradas de algum jeito. Esse é o nosso ponto de padronização ou adaptação. A padronização, ela permite que as empresas elas mantenham uma identidade consistente em todo mundo, e ela postula que tipo, a demanda está se tornando semelhante no mundo inteiro. E já a adaptação, ela é definida tipo, como o grau em que os elementos de marketing se adaptam aos mercados. Então, tipo, quando precisa de alteração no design, de embalagem, preço ou na distribuição do produto. Então, tipo, após essa breve apresentação sobre marketing internacional, é importante também a gente falar da área que vai ser o foco no desenvolvimento da próxima etapa desse trabalho, que é o audiovisual. Então, o termo do audiovisual, ele surgiu quando imagem e som se fundiram pela primeira vez no mesmo meio. As obras audiovisuais, então, elas são baseadas em uma narrativa e elas provocam uma leitura por parte do público. Então, tipo, o cinema também deu espaço a novos suportes audiovisuais que foram difundidos pela indústria cultural, como é o caso da televisão. E o cinema e a televisão se multiplicaram em diversas outras mídias, vídeos, videogames, animações e, hoje em dia, principalmente a internet, né? Que com a internet, a disseminação das linguagens audiovisuais passou a ser muito mais fácil e rápido de visualizar conteúdo. Mas o audiovisual que a gente vai explorar mais aqui é o documentário. O documentário ele se distingue de outras formas de filme de não ficção, justamente pela sua finalidade, que tipo, o documentário ele é um filme com uma opinião e uma mensagem específica que ele quer passar para o público, que visa tipo, persuadir ou influenciar de alguma forma. Já a diferença entre o documentário e o filme ficcional é na própria origem desses dois filmes, desses dois tipos. O modo documentário ele se baseia tipo, mais no tratamento de um argumento do que na organização de uma narrativa em torno de algum personagem. Mas os filmes documentários, eles não se prendem a limitações, tipo, não tem uma receita para se fazer documentários. E quando a gente tenta definir do que constitui o gênero, a gente encontra tipo, mais elementos flutuantes do que elementos fixos, como a gente pode ver nessa tabelinha ali. Então, tipo, nunca foi formulada uma explicação exata que satisfaça tipo, todas as características do documentário. O cinema documentário ele também pode se apresentar mesclado com outros tipos de gêneros do cinema, tipo, como é o caso da Bruxa de Blair, que ele é um filme ficcional por natureza, só que para muitas pessoas também pode ser considerado como um documentário, principalmente por causa do estilo de captação de imagens e da perspectiva da câmera em mãos. Segundo tipo, Bill Nichols, tem 6 modos ou subtipos de representação de documentários, que daí é poético, expositivo, participativo, observacional, reflexivo e performático. O modo poético, ele está associado ao surgimento da vanguarda artística no cinema, e ele usa técnicas de outras artes para criar um clima e um tom específicos, e desse modo provocar sensações no usuário que está assistindo. Um exemplo desse modo de filme é Men of Aran, que é uma visão romantizada das vidas das pessoas que habitavam as ilhas de Aran. O modo expositivo, então, ele apresenta uma lógica
de informação vinculada verbalmente. Então, a voz de Deus, ela prevalece bastante nesse modo, mostrando um papel secundário à parte das imagens. O objetivo desse modo, ele é justamente transmitir informações. E um exemplo desse modo é a série documental Cosmos, a Space Time Odyssey, que tem na Netflix, que explora como a gente descobriu as leis da natureza no espaço. Já o modo observativo, ele prioriza a observação espontânea e direta da realidade de alguma experiência vivida. E esse tipo de documentário, ele muitas vezes está relacionado à história natural ou à vida selvagem. E a título de exemplo, a gente tem o longa-metragem A Marcha dos Pinguins, que inclusive ganhou um Oscar, e que acompanha a jornada dos pinguins, basicamente. O modo participativo, ele apresenta a relação entre o cineasta e o sujeito que está sendo filmado. Então, tem um contato de forma direta, como, por exemplo, são estilos de entrevista e uma participação mais ativa nos eventos. Um exemplo desse tipo de documentário é o Super Size Me, que o próprio documentarista, então, ele passa um mês inteiro comendo só McDonald's para ver, como um experimento para ver o resultado. No modo reflexivo, o cineasta, ele reflete sobre o fenômeno da representação, tipo, sobre a impressão da realidade construída e sobre questões éticas também. Então, eles tentam aumentar a percepção, tipo, de consciência dos problemas de representação do outro. Um exemplo desse tipo de documentário é o filme Santiago, produzido por João Moreira Salles, sobre o seu mordomo, que trabalhou há mais de 30 anos para sua família, e a produção ela é uma homenagem póstuma. O modo performático, ele evidencia como a consciência da materialidade possibilita a compreensão de alguns processos de funcionamento. Esse tipo de filme ele tem um caráter um tanto quanto investigativo, e ele geralmente costuma apresentar um protagonista. Um exemplo é a série documental Abstract, The Art of Design, que ela aborda tipo, os bastidores dos trabalhos de alguns artistas contemporâneos. Algumas coisas eu não botei propriamente aqui nessa apresentação, porque sobre elas vão ser feitas registros em loco na próxima parte do trabalho. Então, a seguir, a gente começa a preparação para produzir o audiovisual que vai complementar essa pesquisa e se preparar para a viagem, né? Então é isso, muito obrigada a todos pela atenção. E é isso, perguntas?